8h39, é o último bloco deste programa de hoje e nós recebemos aqui a Jéssica Matheus de Souza, que é mestre e doutoranda em Sociologia Política, e também a Priscila Marins, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Campos. E o assunto, né, na pauta agora é o papel da mulher na política. Arnaldo, nós voltamos com você e eu ouvi aqui, eu saí para tomar um café, você falava aqui internamente, se a gente ficar nessa polarização, fica-se aí, né, na segunda temporada da série, vai embora sem fim, não é verdade? De fato, concordo com você. Voltamos com você, Arnaldo. Antes da gente entrar num assunto que também, como a Priscila salientou, rende muito, que é essa participação das mulheres na política e a representatividade aqui na região, sobretudo, tem uma pergunta aqui do Felipe Quintanilha sobre o sistema, que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Ele coloca: qual a opinião sobre o sistema eleitoral brasileiro? Entendem que deveria ser diferente, voto distrital misto, especificamente em relação às últimas mudanças no referido sistema e seus impactos? Com o fim das coligações, isso não teria o condão de dificultar ainda mais para candidaturas não vinculadas a grupos de poder já constituídos? Eu vou começar com quem começou o último bloco, foi a Jéssica, então com a Priscila. Então, vamos lá. Quando se fala em sistema eleitoral, a gente tem que entender que a gente tem dois sistemas eleitorais para eleger nossos representantes. A gente tem o sistema majoritário e o sistema proporcional. Pela pergunta do Felipe aí, ele está querendo falar do sistema proporcional, que é o que elege deputados, vereadores. É isso? Então, o que acontece? Sim. De fato, as últimas modificações ocorridas desde 2017 vêm impactando muito na questão da participação política de grupos menores. Isso por quê? Primeiro que em 2017 a gente teve uma alteração que foi aplicada em 2018, mas por ser aplicada numa eleição geral não foi sentida nos municípios, que foi o fato de partidos que não alcançassem o quociente eleitoral pudessem ainda assim participar da disputa na questão das sobras partidárias, que é quando você, né, depois de terminado todos os cálculos em relação ao quociente partidário, que é quando você distribui de acordo com o que foi votado, você vai para as maiores sobras, né? Então, antigamente, só quem alcançava o quociente eleitoral poderia participar dessas sobras. Hoje não. Hoje até o partido que não tem o quociente eleitoral, ele pode participar. E isso, nessa eleição, foi muito sentido, porque teve partidos que não fizeram o quociente eleitoral elegeram vereadores, principalmente no nosso município. Outro fato o fim das coligações já vem da mesma alteração, da mesma legislação, no entanto, com prazo de aplicação para a eleição municipal. Eu costumo dizer, toda vez que eu dou aula, que as eleições municipais acabam sendo cobaias para as outras eleições. Então, a gente aplica todas as mudanças mais críticas, mais drásticas nas eleições municipais, não deu certo, a gente troca. Não tem dúvida que isso vai acontecer. Por quê? Porque o fim o que é a coligação? A coligação é como se fosse um super partido. Eu junto alguns partidos para que eu possa lançar candidatos e para que eu possa fazer com que aquele partido tenha um desempenho, né, para que seja eleito algum candidato. E por que eu faço isso? Porque eu estou num sistema proporcional, eu estou num sistema que primeiro eu tenho que verificar o desempenho do partido para depois eu verificar o desempenho individual de cada candidato. Isso quer dizer que o partido, eu posso ter um candidato que tenha muito voto e que não seja considerado eleito porque o seu partido não teve um bom desempenho. Quando eu tenho coligação, eu acabo colocando vários partidos para disputar a eleição como se fosse um super partido, e ali eu coloco nomes, né, para disputar a eleição que estejam, que tenham uma capacidade de agregar voto maior. Esse ano, com o fim da eleição, o que a gente viu? A gente viu dobrar o número de candidatos no município, porque os partidos, para alcançar esse desempenho, tiveram que se mobilizar para que pudesse
ter bastante candidato naquela legenda, isso não adianta, né? E vimos também que isso acabou por deixar de fora muitas pessoas que na verdade não tinham muita visibilidade, né? Apesar de a gente ter tido uma renovação grande na Câmara, que também não dá para se avaliar, porque a Câmara anterior não era uma Câmara de composição inicial, foi uma Câmara que foi alterada de acordo com decisões judiciais também, isso tem que ser levado em conta, mas a gente observou que houve esse tumulto processual de um monte de candidato, e aí o que aconteceu? Por exemplo, em determinados bairros, quando você tinha um candidato que tinha uma força, uma liderança naquele bairro, ele acabava agregando mais votos naquele bairro. E aí, com essa multiplicação de candidatos, aquele representante ele passou a ter mais 2, mais 3 naquele mesmo bairro. Teve casos que a gente olhou, né? Eu dei uma estudada, de na mesma rua ter 3, 4 candidatos. Então, isso acaba dispersando muito voto em relação a um ou outro, entendeu? E aí, em relação eu acho que isso vai mudar, já tem um GT de trabalho tratando sobre a compilação das leis eleitorais, a reforma do Código Eleitoral, que é inadmissível um Código Eleitoral tão antigo, né, que se você parar para olhar, muitas coisas não se encaixam, aí você tem que ficar fazendo aquela colcha de retalho todo ano, porque eu costumo dizer para os meus alunos que ano par você tem eleição e ano ímpar você tem lei nova, sempre assim. E até o final desse ano, outubro, vocês podem ter certeza que a gente vai ter legislação nova. E em relação ao voto distrital, então, assim, não acredito que é um sistema que vá prosperar. Não por ser um sistema ruim, mas por ser um sistema que há muito tempo vem sendo discutido e que vem alcançando resistência. Porque o que seria o voto distrital? O voto distrital, você reparte o município, vamos falar em nível municipal, vai ficar mais fácil, em vários distritos, e ali você elege o candidato mais votado. Então você sai do sistema proporcional, em que você fortalece o partido para que o partido tenha um desempenho maior e vai para um voto majoritário. O distrital misto já seria uma forma híbrida disso daí, seria metade das cadeiras seriam disputadas por meio desse modelo que eu acabei de falar, e a outra metade continuaria sendo disputada por meio do sistema proporcional. É muito complexo para você tratar sobre isso a curto prazo, entende? E a gente vê a resistência dos parlamentares, né, dos congressistas, em relação a aceitar esse tipo de mudança. Eu acho que era isso que a pergunta queria saber, né? Jéssica, eu poderia repassar a pergunta a você com certeza, porque essa questão de mudança do sistema eleitoral é uma discussão que rende muito, mas vamos avançar um pouquinho na pauta por causa do nosso tempo. Eu queria já falar com você sobre a relação da participação da mulher na política, né? Ao longo da história, a mulher que só teve direito a voto no Brasil não, no mundo, recentemente, nós falamos do século passado, né? Menos de 100 anos, né? Ainda. Então, assim, tem algumas mudanças de paradigma acontecendo. Na região, por exemplo, de 9 prefeituras, 5 são comandadas por mulheres aqui no norte fluminense. Mas a representatividade em Campos, por exemplo, foi esvaziada. A Câmara de Campos não tem nenhuma mulher eleita nessa legislatura. O que levou a esse cenário em Campos e como reverter isso no ponto de vista de participação efetiva da mulher na política? Então, sobre o cenário de Campos, especificamente, talvez a Priscila saiba te responder melhor que eu até, porque eu acho que ela está mais ligada nesse cenário. Mas o que eu posso dizer é um cenário que é nacional e mundial, né? Porque por séculos e séculos as mulheres elas tiveram um lugar minoritário na sociedade, né? Você vê a eleição presidencial, né, que aconteceu em 2018, de 13 candidatos, só tinha a Marina Silva e a Vera Lúcia.
Então, antes de ser um problema de campus ou um problema do país, é um problema mundial, né? Existem países que avançaram muito, né, no combate à desigualdade de gênero, e outros nem tanto, como foi o caso do Brasil especificamente, sabe? Aqui no Brasil, antes de falar das mulheres na política, a gente pode falar das mulheres votantes, né, as mulheres eleitoras. O voto feminino ele só foi regulamentado em 1934, né, não faz nem 100 anos ainda, então é uma coisa de curto prazo. E aí você vai aos passos de tartaruga manca, né, aumentando a participação das mulheres no governo e mudando um pouco a participação das mulheres eleitoras na política, né, dando voz às mulheres. Isso é uma mudança que não é para ser feita só em nível local, né, é a nível mundial e nacional também. Porque o que acontece? Quando a gente fala de política, às vezes as pessoas falam que porque na política é assim, é pior e tal, mas a política é um reflexo do que a gente vê na sociedade. Concorda? Tem muita gente que fala porque é corrupção isso, político é corrupto, mas é como se a pessoa ignorasse casos de corrupção que a gente vê na sociedade no dia a dia. Por exemplo, a pessoa fura uma fila, ou pega um benefício que ela não podia pegar, ou pega um trabalho que não é dela e apresenta como se fosse dela. São pequenos casos de corrupção do dia a dia. E a pessoa, no final, olha para a política e ela pensa, nossa, a política é suja, né? Na política não tem representatividade feminina. E isso são coisas que acontecem na sociedade. A mulher no mercado de trabalho hoje, ela sofre vários estereótipos, né? Que homens não têm que passar por isso. Acho que eu e a Priscila, a gente talvez não sei, a Priscila, se ela tem algum posicionamento sobre isso, mas eu, pessoalmente, eu percebo de tempos em tempos, né, mesmo no meio acadêmico, que costuma representar uma melhora muito grande em relação ao resto da sociedade, porque eu convivo com pessoas que estudam a desigualdade de gênero, e mesmo assim eu vivo com pequenos machismos sutis, né, não frequentemente, mas raramente. Aí, quando eu vou para a sociedade, eu percebo algumas microagressões, né, algumas microdiscriminações pelo fato de ser mulher. O Brasil ainda está entre os piores no mundo, assim, em participação de mulheres em cargos eletivos, né? Ele ocupa a posição 140 no ranking mundial de representatividade feminina medido pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas. E para mim, isso é um sintoma da desigualdade de gênero que a gente vê em todos os outros setores da sociedade. E aí é uma via de mão dupla, né? Porque a gente precisa de mulheres na política discutindo pautas que interferem na vida das mulheres na sociedade comum, né? Como eu, como as mulheres que estão me ouvindo. Mas a gente não elege essas mulheres para poder lutar pelas nossas causas, entende? Isso é muito problemático. E aí a gente entra em outro problema, que depois que elas são eleitas, é muito difícil de ter o mesmo respeito que um homem naturalmente tem, sabe? As mulheres, elas passam, depois de eleitas, por situações de machismo, de assédio moral, de assédio sexual. Um caso recente foi do deputado Fernando Cury, né, que foi filmado assediando a colega Isa Pena durante uma sessão na Alesp, né, em São Paulo. Ele chegou por trás, parece que ele apalpou o seio dela, e em entrevista ela falou que esse tipo de situação é recorrente no legislativo. E aí, veja bem, ele estava sendo filmado, ele fez isso sendo filmado. Imagina as coisas que a gente não vê, e mesmo sendo filmado, eu já ouvi pessoas falando comigo, vamos relativizar a situação, porque ela postou um vídeo fazendo isso, estava com uma saia, ou... Gente, o homem pode estar sem camisa perto de mim, que eu não vou assediar ele. Por que as mulheres não têm o mesmo benefício, sabe, de não serem assediadas, independente do que elas estão fazendo, sabe? É um direito nosso. Então, mesmo quando a mulher é eleita, ela tem esses problemas. E tem os problemas do estereótipo da mulher também, sabe? Porque a mulher, quando ela é muito... ela tenta dialogar com todos, quando ela é uma pessoa, ela tenta ser fácil de conviver e ela tenta ser apaziguadora, uma diplomata ali, ela pode ser vista como feminina demais, agradável, fraca. E quando a mulher, ela quer ser uma líder, quando ela quer se passar por forte, né, quando ela tem uma liderança firme, ela pode as pessoas vão falar que ela é agressiva, que ela é raivosa, sabe? Então, às vezes parece que não tem como ganhar em certos aspectos, porque tem certas pessoas, né, com machismo muito embutido,
E elas vão criticar por causa disso, por causa daquilo, mas no fundo é porque ela é uma mulher. Então é isso. Por exemplo, a ex-presidenta Dilma, né? Às vezes ela era questionada sobre os vestidos que ela estava usando, e aí as reportagens analisavam looks da presidente Dilma e tal. E você não vê esse problema com políticos homens. Você quer saber o que o homem está fazendo no governo, você não quer saber o que o homem está usando. Entendeu? Parece absurdo isso. Teve uma ocasião, em 2019, que o Bolsonaro estava com um moletom e chinelo de dedo junto com terno, depois de uma reunião sobre a reforma da presidência, e até repercutiu um pouco, mas eu imagino como não seria pior se fosse uma mulher fazendo isso. Não estou falando que tem que crucificar o Bolsonaro, nem nada disso. Estou falando, poxa, tratamento igual, sabe? Não faça isso com a mulher também. Então, no final das contas, eu acho que é isso. É muito cultural. A gente tem que mudar essa cultura que coloca as mulheres nesse tipo de situação, nesses estereótipos, e conceder às mulheres o mesmo respeito que a gente naturalmente estende a qualquer homem no ambiente de trabalho, na política, sabe? Em vez de falar que a mulher é mandona, falar que ela é uma liderança, sabe? Em vez de falar que a mulher é incisiva, às vezes as pessoas falam que ela é agressiva. E aí fica realmente difícil, sabe? Tanto para as mulheres na política, tanto para as mulheres que a gente conhece, as suas irmãs, você, sua mãe, né? Se você é mulher e tal, suas amigas. Provavelmente, se você perguntar para uma mulher, você pode perguntar para ela: você já sofreu algum tipo de assédio moral ou sexual? E ela vai te falar sim, entendeu? É muito provável. Eu já sofri, sabe? Vários tipos de assédio. Não foi nada muito grave, mas essas microagressões, elas vão tirando um pouco a nossa... Não sei, a gente tem que continuar com a força de vontade, mas às vezes constitui um obstáculo, sabe, para a gente chegar onde a gente quer chegar. Basicamente isso, eu acho. Priscila, até por essa questão que a Jéssica levantou da possibilidade de um cerceamento até do lugar de fala, que é uma expressão muito usada hoje, mas eu estou falando do lugar de fala mesmo, no parlamento. Muitas mulheres, às vezes, tem mulheres que já estiveram no parlamento e falam que se sentiram meio oprimidas, mas de alguma forma impedidas de usar o espaço até mesmo para debate no próprio parlamento. Falamos sobre isso aqui no começo da semana. Mas até para garantir esse espaço das mulheres, a legislação previa uma cota de 30%, que antes era para mulheres, né, agora é de gênero, mudou a nomenclatura, poder ter competitividade, a mulher estar disputando ali esse espaço político. No entanto, mesmo com esse espaço, na disputa legislativa, hoje são 15% das mulheres no Congresso, né? Estou falando a nível nacional. Em Campos, 0 na Câmara. Você vai nas cidades vizinhas, tem uma vereadora ou outra. Essa regra não é mais para enfeitar do que utilizada na prática, dando espaço igualitário, que uma coisa é colocar a mulher no partido, outra coisa é dar condições de ela disputar efetivamente a eleição. Não pode pegar a verba do partido e botar só nos candidatos que estão ali, que são homens, né, e dar uma fatia menor para as mulheres. Não é mais só no papel do que na prática essa regra? Arnaldo, você foi bem cirúrgico no que eu queria, inclusive, começar falando. Então, é bom a gente analisar o contexto como um todo. Hoje, o eleitorado brasileiro, ele é tipicamente feminino. A maior parte do eleitorado é feminino, é constituído por mulheres. Aí você me pergunta assim, como que um eleitorado que possui mais mulheres que homens tem uma representatividade pífia como o Brasil tem? E uma representatividade não só pífia, como vergonhosa. A Jéssica trouxe aí o ranking que a gente está em relação à representação feminina, mas na América Latina isso chega a ser pior, porque a gente fica só atrás de Belize e do Haiti. Então a gente está assim, lá no penúltimo, entendeu? E isso é muito, muito feio, né? Mas aí a primeira coisa que se falava muito: mulher não vota em mulher. Não existe isso. Mulher não vota em mulher. Não tem sentido isso. Talvez a mulher não vote na mulher porque ela não conheça as plataformas que aquela mulher queira defender. Talvez a mulher não esteja votando na mulher porque aquela mulher que está se candidatando não esteja em pé de igualdade com o homem, não tem as mesmas condições que ele está tendo para desenvolver sua campanha e sua candidatura. Isso é um ponto.
Porque não tem mulher, as mulheres não querem participar da política. Outra inverdade, porque eu fui olhar, inclusive eu tive cuidado de olhar a questão da filiação. Mais de 40% de filiados a partidos políticos são mulheres. Então, existem mulheres em partidos políticos, né, que querem se envolver na vida política para que haja candidaturas de fato. Como você bem disse, essa cota de 30%, ela já foi chamada de cota de mulheres, e hoje é cota de gênero. Quando ela foi chamada de cota de mulheres, funcionava assim: o partido tinha que indicar no mínimo 30% de mulheres, mas se ele não conseguisse esse 30% de mulheres, bastava que ele não preenchesse essas vagas, ou seja, era possível participar da eleição com uma chapa totalmente masculina, desde que de 10 candidatos eu apresentasse apenas 7. Então, você vê que foi criado um mecanismo de cota de gênero para tentar mostrar uma boa vontade que na prática não ia ser implementado. Foi uma regra criada para não ser cumprida, a verdade foi essa. Mudou-se para a cota de gênero, e aí passou-se a exigir que, se nas candidaturas efetivamente apresentadas, tivéssemos os 30% de cada gênero. E aí a gente fala muito em cota de mulher. Por que isso? Porque é a candidatura que mais sofre, né? Que menos você consegue implementar. Só que mesmo assim, por mais que apresentasse 7 homens e 3 mulheres numa chapa de 10, isso não significava que essas candidaturas seriam reais. Por quê? Porque muitas vezes, para conseguir viabilizar a candidatura masculina, você tinha na mesma composição de chapa a esposa do candidato mais votado, a mãe do candidato mais votado, a cabo eleitoral do candidato mais votado, tudo isso para viabilizar a candidatura masculina. Então, mais uma vez, você vê que a regra foi criada para não ser cumprida. E pior que isso, foram criados mecanismos de cotas sem os mecanismos que pudessem viabilizar de fato a presença feminina, a presença da mulher para disputar uma eleição, para que ela pudesse ocupar o espaço de poder. E por que eu estou dizendo isso? Porque você tem uma cota de gênero de 30%, mas você tinha uma cota de financiamento, uma cota de propaganda eleitoral de 5%. E veio uma reforma em 2015 que, para piorar a situação, colocou que a cota, que o repasse financeiro do fundo partidário, que à época era o que existia, ele não deveria ser ele deveria ser de 5% a 15%, até 15%. Olha que absurdo. Se eu tenho 30% de cota de gênero para completar, eu limito a 15% o repasse financeiro, justamente para que não funcione. E aí, com base nisso, a bancada feminina foi à luta para a declaração de inconstitucionalidade desse artigo da Lei 13.165 de 2015, né, que instituiu a reforma daquele ano, para tirar essa expressão, declarar inconstitucional, porque você não consegue implementar uma política afirmativa como essa estipulando um teto máximo de financiamento de campanha. Isso não tem sentido nenhum. E aí o que acontece? Foi declarado inconstitucional, sendo que foi declarado inconstitucional, salvo engano, em março de 2018, já em pleno curso da campanha de 2018, em relação ao fundo partidário, quando, na verdade, neste cenário de 2018, o fundo partidário deixou de ser protagonista, porque a gente passou a ter o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o principal a principal fonte de recurso de uma campanha eleitoral, né? Porque nós acabamos com o financiamento de empresa de pessoa jurídica e, em contraponto, criou-se o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E o que se discutia era o fundo partidário. E aí, para tentar reverter essa situação, foi feita uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral, e não por iniciativa legislativa, que era o que deveria ter sido feito, né? Deveria vir uma vontade do congressista em fazer isso, mas não foi assim que foi feito. Foi por meio de um ativismo judicial que se estendeu aquele entendimento em relação ao fundo partidário para o fundo especial de campanha, para que
mulheres pudessem ter acesso a recursos na medida, no mínimo de 30%, para conseguirem levar suas campanhas às ruas. Por isso que nós conseguimos chegar a 15% de representação, senão a gente ainda estaria em 9% como a gente estava. Então a gente teve um avanço? Teve. Embora pequeno, embora ainda muito, muito aquém do desejado, a gente teve um avanço. Então muita coisa precisa ser mudada, né? As mulheres precisam sim ter mais condições de estarem no cenário político, de buscarem demonstrar a sua plataforma para as pessoas, para que as pessoas possam conhecer, porque você só vota em que você conhece. E já ficou comprovado, existem várias pesquisas sobre isso, a Jéssica pode inclusive falar sobre isso, que quando há a presença de mulheres no parlamento, pautas sociais e pautas de direitos humanos são bem mais discutidas. Entendeu? Então a gente vê que a presença feminina é uma presença não só desejada, como necessária também. Agora, muitas coisas também influenciam nessa questão da participação feminina. Não só a questão do próprio financiamento, do espaço, e do financiamento, como eu digo, não é um financiamento maquiado, né? Porque o que a gente está vendo aí, grandes discussões em relação à fraude de gênero, que inclusive começou no julgamento de 2016, mostrou que os recursos foram passados de forma à maquiagem da contabilidade, mostrou que o candidato mais votado tinha sua mãe na mesma coligação, e que ela não teve voto nenhum, entendeu? E assim, a gente é preciso que essa força venha dos próprios partidos, que os próprios partidos busquem implementar a vontade e despertar essa luta, essa bandeira para a representação feminina. Teve um avanço agora também em relação à questão da composição partidária, né, porque os partidos políticos, em sua grande maioria, a composição partidária desses partidos, né, dos dirigentes partidários, não tinham mulheres, e agora também você tem que aplicar a cota de gênero nessa composição, porque é quem escolhe os candidatos, né? E fora isso, a gente tem que entender também que a mulher, mesmo com todo o incentivo, ela sempre vai estar em condição de desigualdade numa disputa, porque é muita renúncia que a gente tem que fazer. E aí eu trago um pouquinho da fala da Jéssica, da situação que todas as mulheres acabam enfrentando quando acabam ocupando algum tipo de espaço, seja de poder, seja de representatividade, seja no mercado de trabalho. Porque veja que a gente vive a gente ainda tem o machismo de forma muito estrutural. Então o que acontece? A mulher, ela tem que dar conta do filho, da casa, de tudo isso, e ainda da política, do trabalho, e é um peso muito grande, entendeu? E muitas vezes a gente acaba se sentindo culpado de não estar em casa com o filho para estar na rua exercendo a sua profissão. E é uma questão também que a gente precisa do engajamento dos homens nessa luta também, entendeu? Então, são várias variantes, são várias distorções que existem que afastam a mulher de ocupar cargos políticos e espaços de poder, desde a falta de incentivo, a falta de comprometimento dos partidos em apresentar candidaturas efetivas, como também a questão dos próprios problemas que as mulheres enfrentam para conseguir ser mãe, ser esposa, gerenciar a sua casa e gerenciar a sua carreira, entendeu? Então acaba sendo um peso muito grande. E tem assim, assunto aqui, para a gente ficar claro que evidente, eu repito, uma manhã inteira tem a pressão, o abuso, e aí é também um dos muitos que os homens cometem, que é o abuso psicológico, o abuso moral, aquela pressão, sabe? Aquela coisa que, né, as palavras têm um poder fantástico, tanto para o mal quanto para o bem, claro,
mas esse abuso psicológico também, ele tem que ser combatido, e ele é muito pior. Não é que é muito pior, ele é tão ruim quanto qualquer outro abuso contra a mulher, mas ele é mais complicado porque ele é silencioso para os demais. Ele é uma coisa ali, como foi dito aqui mais cedo, é bem assim, pessoal. Velado, né? Velado, aquela coisa, sabe, aquela batidazinha. Então, é um terror psicológico. Gente, eu quero agradecer demais a vocês, eu fico assim, extremamente lisonjeado, feliz. Arnaldo também, parabenizar o Arnaldo, foi uma semana fantástica. Eu espero que, mesmo com toda a sutileza, com toda a simplicidade nossa do programa, nós tentamos aqui homenageá-las à altura. Eu acho que nós não conseguimos, mas nós tentamos. Muito obrigado, Jéssica Matheus de Souza, pela sua presença. Você ganhou um fã hoje, e também acredito que vários ouvintes, né, pelo seu conhecimento, pela forma de passar aí o seu conhecimento para a gente, né? Foi extraordinário poder recebê-la aqui. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Foi uma felicidade muito grande para mim estar aqui com vocês, com a Priscila. Eu também aprendi muito, né, com as falas dela e com as colocações de vocês. É isso, muito obrigada. Parabéns aí mais uma vez pelo Dia da Mulher. E muito obrigado. Priscila, muito obrigado também. Você, não menos que a Jéssica, já tem aí o seu fã-clube também, né? Que você continue assim, sempre nos passando esse conhecimento de forma muito tranquila. Um grande abraço, parabéns pelo Dia da Mulher mais uma vez, e seja sempre bem-vinda a este Folha no Ar. Eu que agradeço ao Grupo Folha, ao Arnaldo, a você, Cláudio. Um prazer enorme conhecer a Jéssica, aprender com ela aí tudo que a gente falou. A gente podia ficar aqui o dia inteiro, porque são assuntos, né, que acabam por nos levar a discussões também transversais que acabam. Mas estou sempre à disposição de vocês, é um prazer enorme sempre estar aqui nesse espaço, debatendo, conversando, tirando dúvidas da população, e agradeço demais esse espaço que vocês deram a semana toda para todas as mulheres aí, e dizer que vocês alcançaram sim, vocês homenagearam com maestria todos nós nos sentimos muito homenageados pelo Grupo Folha. Muito obrigado. Arnaldo Neto, muito obrigado aí pela semana. Obrigado a Jéssica, a Priscila. Priscila já tem uns 10 anos já que eu perturbo quase que sempre que tem algum problema jurídico e político, né? A Priscila é a ponte que eu sempre recorri antes mesmo de eu chegar à Folha, quando eu ainda trabalhava lá em São João da Barra. Hoje está lá também como procuradora da Câmara de São João da Barra, em mais uma oportunidade, né? Que ela já passou pela Câmara de São João da Barra também. A Jéssica vai entrar para a agenda aqui agora como cientista social, para quando a gente tiver que perturbar. E Priscila sabe que eu ligo várias vezes. Não sabe, Jéssica, a encrenca que ela arrumou agora. Pois é. Mas agradecer demais as duas, programa de alto nível, um excelente debate. Acho que a gente conseguiu abordar muitos assuntos que poderíamos ficar muito mais tempo abordando aqui, mas não vão faltar oportunidades de convidar vocês para estar participando aqui com a gente. Nogueira, segunda-feira, Luiz de volta, né? Entrevistado a gente conhece aí no fim de semana, claro, no blog Opiniões, também no site, no folha1.com.br. Depois de longas férias, né, merecidas naturalmente, né, você agora dá uma pausa no Folha no Ar, volta na outra semana, e o Aloysio Abreu Barbosa estará de volta aqui na segunda-feira. Gente, um bom final de semana, meninas. Mais uma vez, obrigado aí a vocês. Cuidem-se. Fique em casa, vamos usar, eu agora vou ao Superbom novo, vou de máscara, álcool em gel, se puder ir de capuz, mas é a trabalho. Mas mesmo assim, quando você for hoje ao novo Superbom, ao antigo, ou se for a qualquer lugar, procure ir dentro das restrições, cumprindo rigorosamente, e pelo amor de Deus, fique em casa. Nós temos filhos, netos, crianças que estão sendo agora acometidas
por são 7 bebês que estão, 7 bebês estão internados. Isso não é brincadeira. Porque isso já não era brincadeira quando estava se morrendo os idosos, os de idade mediana, e agora me passa a ter consequências graves e sérias, porque a gente não sabe o que um bebê desse vai ter de sequela de uma Covid. É um bebê de 2 meses, meu Deus do céu, ter que ficar entubado. Você já viu o que é uma pessoa entubada? Vocês que andam tanto na internet, que vê tanto esse cabruco desse grupo de WhatsApp, que Deus me perdoe, mas desculpa aqui, meninas, mas no inferno que esses bichos saem com as notícias malucas, até médico, do próprio médico pega notícia maluca desses troços e sai espalhando, é uma loucura. Então, calma um pouquinho, gente, calma, pesquisa, vai para essa internet hoje e pesquisa o que é uma pessoa entubada com a Covid-19. Aí depois você sai sem máscara, depois você sai, pra você ver. Eu perco a paciência, desculpem, perdão. São 9h15. Bom dia a todos. A gente segue aqui na Folha ouvindo música para poder aliviar um pouco aí a tensão. O Folha no Ar volta na segunda-feira às 7 da manhã com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.